Fala, fera! Seja bem-vindo a mais um Sons da Aprovação. Eu sou Tainara Andrade e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre um tema muito urgente para o mundo atual. Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. É comum ouvirmos falar nos noticiários sobre refugiados que saíram da sua terra por motivos políticos, sociais e religiosos. Mas você, por acaso, já ouviu falar sobre a expressão refugiados climáticos? Se ainda não, saiba que esse é um dos temas mais urgentes do mundo atual, tendo assim uma grande relevância para sua prova do Enem. E para te ajudar a entender melhor sobre esse problema, nós iremos bater um papo hoje com o professor Charlton, que irá explicar sobre quem são os refugiados climáticos e quais as causas dessa condição social. Os refugiados climáticos também são conhecidos como refugiados ambientais. São as pessoas que migram do seu lugar de origem, do seu habitat de origem, por conta de fenômenos climáticos extremos, né? A gente pode dizer que esses fenômenos climáticos seriam tempestades, inundações, chuva muito acentuada em um determinado momento do ano. Essa migração ela pode ser permanente ou pode ser parcial, nesse caso sazonal. E nos dois movimentos migratórios, a gente vai ter prejuízo da população. Porque quando a população ela sai de um lugar de origem para um outro lugar, ela teria que se adaptar, seja à cultura, seja em relação a contexto social. Então, há uma problemática muito grande em relação a esses refugiados. E, geralmente, esses fenômenos climáticos, eles acabam sendo irreversíveis, né? Porque desde o início do processo do desenvolvimento industrial no mundo, a gente vai ter os combustíveis fósseis potencializando e aumentando cada vez mais a temperatura média do mundo. Então, na primeira Revolução Industrial, a gente tem como principal fonte de energia o carvão mineral. Então, o carvão mineral ela foi responsável também pela grande produção industrial da época, século XVIII em diante, mas trouxe impactos reais imediatamente. Porque quando o carvão ele é consumido, você vai ter a fuligem, né? Você vai ter a fumaça, e com isso as cidades britânicas, as cidades na Inglaterra que passaram por esse processo inicial de industrialização, começaram a ter a sua paisagem alterada. Então, esse fenômeno de mudança climática é algo que se arrasta desde o século XVIII, desde a primeira Revolução Industrial. E depois da primeira Revolução Industrial, depois do consumo do carvão mineral, a gente só tem o aumento desses mesmos combustíveis fósseis. Nesse caso, não apenas o carvão, mas agora o petróleo e o gás. Dos três, o gás é o que polui menos, mas mesmo assim, há uma porcentagem de poluição na atmosfera que impulsiona cada vez mais as mudanças climáticas. E o aumento da temperatura de algum determinado lugar causa complicações sociais naquela região, fazendo com que as pessoas elas possam, de certa forma, se sentir naquele espaço incomodadas e, consequentemente, saindo daquele espaço. Podendo sair do país ou tendo uma migração interna, né? Saindo de uma região do país para uma outra região, ainda dentro do mesmo país. Isso aconteceu nas Filipinas e na China, né? Muito mais voltadas à aparição de furacões, né? Na China, muitas enchentes. E seria interessante falar sobre a América Central também, né? Porque Guatemala, Honduras, El Salvador também passa por problemas com questões ambientais. E se a gente for levar em consideração nos anos 2000, no final dos anos 2000 a gente teve o Haiti. O Haiti passou um período que foi muito problemático para os nativos, né? Para a sua população, porque teve dois fenômenos naturais, né? Um deles foi um furacão que arrasou o país e depois de um terremoto. Então você tem aí dois fenômenos
que fizeram com que os haitianos saíssem do seu país de origem, e até hoje o país ele tenta ser reconstruído, né? Então, há uma problemática que socialmente parece ser permanente. Depois desses dois fenômenos no Haiti, o Brasil recebeu muitos haitianos, né? Justamente por conta desses fenômenos naturais, né? Um deles sendo o fenômeno climático. Então, para que a gente pudesse se preparar, né? Não sei se essa seria a palavra, mas se preparar para os efeitos das mudanças climáticas, a gente poderia investir nas cidades e na zona rural. Nas cidades, investir mais em fontes de energias alternativas. A gente sabe que uma pequena parcela da população tem a consciência de que há uma necessidade de mudança, seja mudança de hábitos, mas a gente sabe que grande parte das grandes empresas que consomem os combustíveis fósseis não abrem mão da possibilidade do conforto do lucro. Então, os combustíveis fósseis, para muita gente, principalmente para a indústria do petróleo, a indústria de energia mais potente do mundo, é confortável estar nesse lugar, né? Queimar os seus combustíveis, poluir cada vez mais. Então, acaba tendo uma dificuldade dessas empresas de lidarem ou até mesmo abrir a mente para outras formas de energia e abolir de forma imediata, né, os combustíveis fósseis. A gente não espera que isso aconteça, seria lindo se isso acontecesse, mas que a transição dos combustíveis fósseis, que são fontes de energias tradicionais, para as fontes de energias alternativas, né? Nesse caso, as renováveis, a gente vai ter aí a solar, a eólica, a biomassa, fazer com que essa mudança ela possa trazer uma mudança, essa mudança de energia possa trazer uma mudança significativa na vida da população, na vida da sociedade. Porque se a gente tiver o mínimo de melhora nas condições climáticas, a população ela vai deixar de migrar e vai passar a estar, de certa forma, no seu lugar de espaço, no seu lugar de origem, no lugar que nasceu, cresceu e desenvolveu a sua vida. Muito obrigada, professor. E você, fera, saiba que além do podcast, existe muito conteúdo na internet para você aprofundar seus conhecimentos sobre os refugiados climáticos. O programa vai ficando por aqui e eu espero vocês na próxima semana. Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem.